Milionário fica chocado ao ver mendiga negra enfrentando médicos no ultrassom. A sala estava cheia. O burburinho das conversas se misturava ao som do monótono equipamento do ultrassom. Lúcia estava nervosa. A espera se arrastava como uma eternidade. Seu coração pulsava no ritmo da insegurança. Sabia que uma vida nova estava se formando dentro dela, mas a ansiedade de não saber o que a esperava a consumia. Ao seu lado, João, seu marido, parecia distante. Ela olhou para ele, buscando conforto, mas em vez disso, encontrou um olhar vazio e perdido, como se estivesse em outro mundo. Então a pequena Sofia, apenas 5 anos, interrompeu a tensão. Com o dedo apontado para a tela. Do ultrassom, exclamou com um brilho inquietante nos olhos. Mamãe, aquilo não parece humano. Um silêncio aterrorizante tomou conta da sala. Lúcia sentiu como se o chão abrisse sob seus pés. O que estava acontecendo com o seu bebê? Os rostos dos médicos se tornaram mais sérios e a preocupação começou a se espalhar. Ela não conseguia entender. Como assim não parecia humano? O auxílio da equipe médica foi imediato, mas tudo parecia um pesadelo. Cada palavra que ouviu sobre exames invasivos fazia seu estômago embrulhar. Ela se levantou abruptamente, a preocupação tomando conta de cada célula de seu corpo. Não vou ficar aqui, gritou, enquanto o medo se manifestava sob a forma de lágrimas. Mas no fundo, uma voz internamente sussurrava: e se elas estivessem certas? Nos dias que sucederam à consulta, a verdade começou a se desdobrar como um filme de terror. João tinha assinado um contrato com a Genialab, uma corporação renomada por suas práticas controversas de edição genética. Lúcia sentiu seu mundo desmoronar. Não era só uma traição emocional. Sua vida estava sendo manipulada e ela era a última a saber. Um nó se formou em sua garganta. Como ele pôde fazer isso? Desesperada, ela decidiu buscar ajuda fora do casamento. Conheceu Helena, uma jornalista investigativa famosa por sua coragem em expor a corrupção na biotecnologia. Você não está sozinha, disse Helena, seu olhar penetrante mostrando compreensão. Juntas que elas começaram a juntar as peças de um quebra-cabeça grotesco que envolvia experiências clandestinas e vidas alheias sendo jogadas em risco. Miguel, o médico ético que havia abandonado a Genialab, se tornou um aliado crucial. Ele trouxe informações alarmantes sobre o que estavam fazendo, histórias de famílias que sofreram consequências irreversíveis. Aqui não se trata só do seu filho. É um labirinto de experimentos falhos. Ele explicou, o brilho de sua determinação iluminando a escuridão que cercava Lúcia. A cada nova descoberta, a ansiedade se transformava em revolta. Lúcia não sabia como confirmar se seu filho seria uma experiência mal-sucedida. As noites eram intercaladas por pesadelos e dilemas morais. Ela se via dividida entre o amor por João e o medo de suas intenções obscuras. Poderia ele ser capaz de tudo por dinheiro? Na hora do parto, a angústia tomou conta. E quando Álvaro nasceu, um frenético turbilhão de sentimentos a envolveu. Havia uma promessa de esperança, e com a ajuda de Miguel, as anomalias encontraram seu caminho para a correção. Mas agora, Lúcia precisava tomar uma decisão. Poderia perdoar João? As consequências de suas ações desmoronariam passado e futuro? Quando a justiça começou a se mover, uma pequena margem de esperança surgiu. Mas a pergunta que a atormentava era: e se essa batalha for apenas o começo de uma guerra muito maior? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia estava prestes a entrar na sala de parto. O medo e a ansiedade a consumiam. A cada passo seu coração pulsava mais forte. Ela se lembrava de tudo o que tinha passado. As revelações, as traições, a busca pela verdade. O olhar vazio de João ainda ecoava em sua mente. Poderia confiar nele novamente? Quando as contrações começaram, Lúcia fechou os olhos, desejando que tudo fosse um pesadelo que a deixasse em paz. Os médicos estavam preparados e a equipe se movia rapidamente em volta dela. O ambiente tinha um tom de urgência. Mas Lúcia sentia que cada segundo parecia se arrastar. Quando um grito de um bebê ecoou pelo corredor, ela quase pulou da mesa. Era tudo tão surreal. De repente, a porta se abriu brutalmente. Um homem entrou, ofegante e aflito. Era Miguel, o médico que a ajudara. Ele parecia agitadíssimo. Suas feições eram uma mistura de preocupação e determinação. Lúcia! Gritou, atraindo todos os olhares. Temos que falar agora. Não podemos perder mais tempo. A equipe médica parou, confusa e intrigada. Lúcia se sentou lentamente, o coração disparado. O que Miguel poderia ter a dizer que era tão urgente? Eu descobri algo mais, algo que vai mudar tudo. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. A Genialab não está apenas fazendo experiências com os bebês. Eles têm um projeto secreto envolvendo crianças com características genéticas específicas. O seu filho. Eles tiraram uma amostra dele durante a ultrassonografia. E João, ele estava ciente. O mundo de Lúcia desabou naquele momento. Seu olhar se fixou em Miguel, incapaz de processar as palavras dele. O que você quer dizer com eles tiraram uma amostra? Sua voz saiu como um sussurro. As sombras do passado começavam a se aproximar novamente. Aquele dia, quando Sofia apontou para a tela, não foi coincidência. João sabia que a Genialab estava monitorando o seu bebê. Eles estão tentando desenvolver um projeto para criar super-bebês, usando alterações genéticas que eles acreditam que vão fazer com que essas crianças sejam mais inteligentes, mais fortes. Seu esposo se envolveu com eles. E agora eles querem o seu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia. A dor em seu peito se tornava pungente. Como ele pôde? A traição não era apenas emocional. Era uma violação de sua própria família. Você está mentindo! João não faria isso! Gritou, mas sua voz soava fraca. E se Miguel estivesse certo? Miguel, percebendo a turbulência de Lúcia, se aproximou, segurando suas mãos. Eu não sei como isso aconteceu, mas temos que agir agora. Você precisa de proteção. Eles não vão parar por aqui. Você não pode confiar em ninguém. Nem mesmo em João. A equipe médica estava em silêncio, sem saber o que fazer. O ar parecia denso e pesado. Lúcia sentia como se estivesse em um filme de terror. Seu coração disparando e a respiração curta. O mundo estava girando. Ela encarou Miguel, os olhos cheios de medo e determinação. O que vamos fazer? Precisamos denunciar isso. E fugir antes que eles tentem levar o seu filho. Não é só o seu destino que está em jogo. É a vida dele. As palavras de Miguel eram como um grito no escuro, repletas de urgência e implicações que ecoavam na mente de Lúcia. E com um nó na garganta, Lúcia se viu à beira de uma escolha. Poderia viver com João sabendo que ele a traiu, colocando seu filho em risco? Ou seria a hora de se levantar e lutar, mesmo que isso significasse enfrentar toda uma corporação? Explosões de sirenes e vozes começaram a ressoar do corredor, interrompendo seus pensamentos. Algo estava prestes a acontecer, e a verdade sobre a Genialab poderia se revelar de uma maneira inesperada. Miguel segurou as mãos de Lúcia com firmeza, mas suas palavras ainda pairavam no ar como um eco distante. O coração dela estava prestes a explodir. A sala estava tensa, e os médicos não sabiam o que fazer. A urgência pulsava em cada um dos presentes.
Mas a verdadeira urgência não estava apenas na sala de parto. Estava em sua vida, em seu filho e, acima de tudo, em João. Antes que Lúcia pudesse responder, um alvoroço irrompeu do corredor. O som de passos apressados, uma multidão de vozes e, em meio ao caos, gritos que cortavam o ar como facas. Segurei ele! Não deixem escapar! Uma onda de pânico tomou conta e a equipe médica virou-se, confusa e desesperada. Foi então que um homem, com um crachá pendurado no pescoço, surgiu na porta. Seu olhar era intenso e sua expressão, uma mistura de raiva e determinação. Saia do caminho, médicos. Estamos aqui para resgatar a criança. A equipe médica hesitou. O que parecia um pesadelo ganhando formas. Lúcia, agora alerta e alarmada, virou-se para Miguel, sua mente em um turbilhão. Resgatar? O que você quer dizer? Sua voz tremia, mas a pergunta escapou. Antes que pudesse contê-la, o homem cruzou a sala e a adrenalina estava à flor da pele. Eles estão tentando levar a criança. Não podemos permitir que isso aconteça. Ele se aproximou de Lúcia, seu olhar direto fixado nos olhos dela. Você tem que ir com eles. A Genialab tem seus olhos em você e no seu filho. Não tem outra escolha. A sala explodiu em caos. Lúcia olhou para Miguel, confusa e assustada. Ele parecia tão perdido quanto ela. O que está acontecendo? Miguel? Me explique. Mas antes que ele pudesse responder, gritos se tornaram mais altos e a porta da sala se abriu com força. 2 seguranças entraram, armados, e o clima da tensão subiu a um nível que Lúcia acreditava ser insuportável. Temos uma ordem para retirar a paciente. Um deles gritou, olhando fixamente para ela. Você precisa vir conosco. Miguel gritou, seu rosto branco como papel. Eles estão aqui para levar seu filho. E foi nesse momento que a sala se iluminou com as luzes azuis e vermelhas de vários carros de polícia que pararam em frente ao hospital. Seres humanos ou anjos? Lúcia não sabia. Ela estava tão perdida, tão confusa. O caos continuava e o medo começava a se misturar com a esperança. Uma sirene soava e uma voz alta ecoou. Polícia, fiquem onde estão! O homem com o crachá olhou. Para Lúcia, o desespero em seus olhos refletindo o seu. A Genialab, eles têm planos grandes, muito maiores do que você pode imaginar. O João, ele está envolvido. Você precisa saber. Como assim envolvido? O desespero a levava a gritar. O que mais não sei sobre ele? E naquele exato momento, uma das enfermeiras começou a se afastar, sem que ninguém percebesse. Com um movimento discreto, ela tirou um celular do bolso e, antes que pudesse ser notada, pressionou um botão com um olhar de pânico. A última gota de esperança de Lúcia se despedaçou ao sentir uma energia estranha no ar. O tempo parecia parar. Foi quando um barulho ensurdecedor ecoou da porta. Uma explosão súbita. Lúcia mal pôde acreditar. A porta foi arremessada para longe, e o que parecia ser um grupo de mercenários invadiu a sala. Um deles começou a gritar ordens, enquanto os seguranças lutavam para controlar a situação. Lúcia ficou paralisada, olhando para Miguel e depois para João, que finalmente apareceu, puxando a blusa para cima e revelando algo brilhante, que parecia um dispositivo. Era um curto-circuito de emoções dentro dela. A descoberta de que João estava mais próximo da Genialab do que nunca. Mas a verdadeira reviravolta estava chegando. Os mercenários buscaram especificamente João. E ele, em um gesto inesperado, se virou para Lúcia e murmurou em meio ao caos. Desculpe, eu não sou quem você pensa. E com isso, a sala inteira parecia entrar em colapso. As garras da verdade estavam prestes a se revelar de maneiras que Lúcia nunca poderia imaginar. O que mais estava envolvido? O que João queria dizer com suas palavras que cortavam como um punhal? As sirenes da polícia se tornaram mais altas
e a sala, cheia de medo e incerteza, deixava Lúcia sem fôlego. Ela só tinha uma certeza, em meio a tudo isso. A luta começou, mas o caminho à frente seria muito mais sombrio do que qualquer um poderia prever. E a pergunta que martelava sua mente era: quem realmente estava do seu lado? A sala estava em caos. Gritos ecoavam e a adrenalina pulsava no ar. Lúcia olhava para João, mas o vazio em seus olhos a deixava ainda mais inquieta. O que ele estava escondendo? A explosão, os mercenários, tudo parecia um pesadelo, e ela estava no meio dele. Então, antes que pudesse se recuperar do choque da situação, um flash de luz cortou a sala, seguido por um barulho ensurdecedor. Uma das paredes foi atingida, e um buraco se abriu, revelando um grupo de homens armados. Eles não eram os seguranças da Genialab. Eram diferentes, mais ameaçadores. A equipe médica se espalhou, as enfermeiras gritavam, e em meio ao tumulto, Lúcia sentiu um desespero profundo. Lúcia, vamos! Miguel a puxou, enquanto as luzes piscavam e o caos se intensificava. Precisamos sair antes que seja tarde. Mas quando Lúcia olhou novamente para João, ele estava sendo cercado pelos intrusos. O que ele teria feito para ter atraído essa atenção? O homem que parecia o líder deles encarou João, um olhar de desdém e desprezo. Você nos traiu. A voz dele cortou o ar. Hoje você vai pagar por isso. Pagar? O que você quer dizer? Lúcia estava prestes a gritar, mas seu coração parou quando o homem se virou para ela. Você não sabe, mas seu marido está muito envolvido com a Genialab, e eles não vão parar por nada. Você e o seu filho são apenas um dos muitos deles. As palavras dele atingiram Lúcia como um soco no estômago. João estava mais profundo do que ela imaginava. A fúria tomou conta dela, e ela avançou, olhos ardentes. O que você fez, João? Ela exigiu, a voz trêmula. João não conseguia desviar o olhar. O silêncio era pesado, e o homem à sua frente sorriu de forma sarcástica. Você acha que ele é o herói da história? Não, Lúcia. Ele é o traidor. Então, em um ato de desespero, João se virou para Lúcia e gritou: Eu fiz isso por você, por nós. As palavras saíram como um lamento e um nó se formou na garganta dela. Seria verdade? Ele estava tentando proteger a família ou a si mesmo? A tensão aumentou, e os mercenários começaram a se mover. Mãos educadas agitavam armas, e o caos se intensificou. Lúcia sentiu o sangue ferver. O homem que antes parecia tão seguro começou a falhar, e a verdade surgiu como um relâmpago em sua mente. É você quem o trouxe para esse jogo, Lúcia. O homem da Genialab fuzilou João com um olhar. E agora, nós vamos levar o que é nosso. Nosso? Lúcia gaguejou, sentindo-se sufocada pela revelação. E naquele instante, um grito irrompeu dela ao perceber que tudo estava ligado, que João não agiu sozinho. A Genialab tinha interesses muito maiores do que ela podia imaginar. Eles queriam seu filho não por acaso, mas como parte de um plano que envolvia muito mais. O homem que havia entrado com tanto alvoroço avançou e, vendo a preocupação do rosto de Lúcia, puxou-a para um lado. Não a deixaremos aqui, ele gritou. Mas antes que pudesse agir, um dos mercenários sacou uma arma e disparou. O som do disparo ecoou na sala e tudo pareceu parar por um segundo. Uma gota de sangue pingou na mão de Lúcia, enquanto o homem que a havia puxado caiu. Ela não podia acreditar no que estava vendo. A cena à sua volta se desfez em uma confusão de telas. Rostos pálidos e gritos sufocados. O que estava prestes a acontecer agora? A verdade estava exposta. Sua vida estava desmoronando. E Lúcia, em meio à dor e ao desespero, percebeu que a luta estava apenas começando. João estava mais próximo da Genialab do que ela pensava. Mas quanto mais ela descobria, mais tudo ficava obscuro. E a pergunta que queimava em sua mente era: até onde ele iria para proteger seu segredo? A sala estava em caos.
Gritos ecoavam enquanto a adrenalina pulsava no ar. Lúcia olhava para João, mas o vazio em seus olhos a deixava inquieta. Ela não conseguia entender como tudo havia chegado a esse ponto. O homem que havia entrado. Com tanta determinação, agora se deparava com a verdade e o seu mundo parecia desmoronar. Então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. Um dos mercenários, de repente, puxou um dispositivo do bolso, um controle remoto ou algo semelhante. Ele apertou um botão e um zumbido começou a reverberar. Lúcia ficou paralisada, sem saber o que esperar. "Cuidado!" Miguel gritou, tentando puxá-la para longe. E no instante seguinte, uma explosão estourou, não de fumaça e fogo, mas de luz intensa e ensurdecedora. Lúcia foi lançada para trás. Ouviu os gritos e o caos se transformando em um frenesi insuportável. Ela se levantou, atordoada, e viu o homem que havia apertado o botão caindo. O chão, imóvel. O dispositivo tinha liberado uma sequência de iluminação que parecia um sinalizador. As pessoas ao redor estavam atordoadas, confusas, mas o que Lúcia notou de imediato foi a porta se fechando. Paulo, o homem com o crachá, recomeçou a se mover, mas a ação foi rápida demais. Um golpe seco, e ele caiu ao chão, um impacto contra a realidade brutal que o cercava. A cena estava fora de controle, e todo mundo parecia desorientado. Lúcia lutou para formular pensamentos claros, mas a cada passo a confusão a envolvia como um manto pesado. João a olhava com uma mistura de desespero e dúvida. "Lúcia, espera!" ele gritou. Mas o que ele queria? O que ele podia dizer que justificasse tudo isso? Ali, no meio do caos, aparecia um rosto familiar. Era Sofia. Lúcia quase não podia acreditar. "Sofia!" ela gritou. Mas a menina parecia tão abraçada ao pânico quanto os adultos. Nesse momento, uma nova reviravolta a atingiu. A menina segurava algo nas mãos. Era um pequeno dispositivo, idêntico ao que o mercenário tinha usado. A confusão tomou conta da sala novamente. "Sofia, onde você encontrou isso?" Lúcia gritou, tentando se aproximar da filha, que estava tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Mas a expressão facial de Sofia estava mudada. Havia algo em seu olhar, um brilho que não deveria estar ali. A inocência da criança sumira, dando espaço a um entendimento profundo da situação. E foi então que Sofia disparou. "Mamãe, eles me escolheram. Eu posso ser uma super criança." Um silêncio de choque tomou conta da sala, e a confusão que antes parecia insuportável, agora se transformou em horror total. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo o que ela pensava saber estava desmoronando. A verdade se avolumou como um pesadelo. O que seus filhos realmente eram? O que a Genialab tinha planejado? Não, não, não. A voz de Lúcia se tornou um sussurro aflito. João estava paralisado, a expressão desviada de um homem em desespero. As conexões estavam se formando em sua mente, ligando as peças de um quebra-cabeça grotesco. "João, você não pode ter deixado isso acontecer." Mas mais do que a traição, o que mais devastava era a revelação da própria filha, agora envolvida em um plano que se estendia muito além de suas capacidades de compreender. E o homem caído no chão começava a se mexer, tentando se levantar. Algo estava prestes a acontecer. Lúcia olhou para Miguel, seus olhos em busca de respostas, mas ele apenas balançou a cabeça. "Isso é muito maior, Lúcia, muito mais arriscado do que pensei." O tempo parecia acelerar, enquanto a sala carregava a tensão de segredos obscuros e verdades sem precedentes. As sirenes da polícia ecoavam. Lá fora, mas dentro da sala, a batalha mais feroz estava apenas começando. O que vinha a seguir? E como cada um deles era parte dessa trama? Lúcia sentia um nó em sua garganta. Ela não sabia em quem confiar, nem que o maior perigo estava mais próximo do que jamais poderia imaginar. E agora, com Sofia no centro de tudo,
A pergunta queimava em sua mente. Até onde a Genialab havia chegado? O caos na sala parecia interminável. Lúcia estava paralisada, sentindo seu coração a mil, enquanto a confusão se desenrolava diante de seus olhos. O rosto de Sofia, tão inocente, agora revelava um entendimento maduro demais para a idade. Mamãe, eu sou especial. A frase reverberou na mente de Lúcia como um eco perturbante. Não, 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 Sofia, você não pode brincar com isso. Lúcia gritou, com a voz trêmula. Mas a verdade era que a menina estava falando sério. O horror começou a se enraizar no fundo de seu ser. O que a Genialab havia feito? Que tipo de experiências estavam envolvendo sua filha? Então, o homem que parecia ser o líder dos mercenários avançou, puxando uma arma. Mas Miguel se colocou à frente de Lúcia e Sofia, pronto para proteger. Não, fique longe delas! Ele gritou. O desespero em sua voz era palpável. O ar estava saturado de tensão. E tudo parecia prestes a estourar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som, como um flash de câmera, engoliu a sala. Lúcia ficou atordoada, enquanto as figuras ao seu redor se desvaneciam temporariamente, e uma onda de pânico evaporou. O que foi isso? Ela se perguntou, sentindo um frio na espinha. Quando a visão se restabeleceu, tudo ao seu redor havia mudado. A porta, que antes estava escancarada, agora foi fechada com um barulho ensurdecedor, trancada do lado de fora. E, no centro dessa nova realidade, estava João. Ele estava diferente. Lúcia não conseguia colocar o dedo nisso, mas algo estava definitivamente errado. Lúcia, eu não sou quem você pensa. A voz de João tinha um tom diferente, mais frio. As palavras cortaram como uma lâmina afiada, e o coração dela disparou. O plano, tudo que fiz não era só para nós. Era para eu me tornar parte disso. Do que você está falando? A carne em seu rosto se esticava em uma mistura de confusão e pavor. A revelação estava se formando, mas Lúcia se recusava a aceitar. Não, você não pode estar envolvido com eles. É mentira. Mas João apenas balançou a cabeça. A expressão no rosto dele era de resignação. Eu sempre soube, Lúcia. A Genialab, eles têm planos, e eu sou uma das peças-chave. O projeto é maior do que nós. E você, Sofia, vocês duas são essenciais para isso. O choque levantou um murmúrio da equipe médica paralisada. Lúcia olhou para Miguel, seu aliado nesse pesadelo, e viu a confusão em seu olhar. Ele também não sabia. A verdade estava ali, nua e crua, e a dor era insuportável. E quando Lúcia pensou ter ouvido tudo, a porta se abriu novamente, mas não para os mercenários. Um grupo de pessoas entra, com uniformes de policiais e outros com crachás da Genialab, mas não de segurança. Eram os verdadeiros investigadores, e a sala explodiu em novos gritos. Todos no chão, uma mulher gritou, suas mãos levantadas, enquanto os homens que antes eram os caçadores agora apareciam. Presas. Você traiu todos nós, João. A mulher que liderava a investida gritou com a autoridade que Lúcia instantaneamente reconheceu. Você não é mais da equipe, e aqueles que se aliam à Genialab não podem escapar das consequências. O clima mudou outra vez. As tensões se misturaram em uma dança caótica de lealdade e traição. João, o homem que ela amava, agora se via em um triângulo de lealdade quebrado. O que era, de fato, o papel dele nessa história? Lúcia, por favor. Ele implorou, mas sua expressão já não lhe parecia familiar. Ele não era o homem que ela conhecia. Os mercenários recuaram, confundidos e vulneráveis, enquanto olhares se cruzavam e novas alianças formavam e se desfaziam ao mesmo tempo. E então, uma nova voz cortou o ar. Chega! Era o homem que caíra durante a confusão, levantando-se lentamente. Ele olhou para Lúcia, e em vez de desespero,
Havia um brilho de triunfo em seus olhos. É hora de revelar a verdade de uma vez por todas. Lúcia sentiu como se o chão a deixasse. Havia segredos enterrados naqueles olhos. O que mais não sabia sobre a Genialab? A sala estava paralisada, enquanto todos aguardavam a revelação. Ao mesmo tempo, cada um deles se fazia a mesma pergunta. Quem estava realmente do lado de quem? E, acima de tudo, quem era João agora? As respostas estavam prestes a quebrar as barreiras do que ela conhecia e a incerteza pairava no ar. Lúcia, com o coração acelerando, sentiu que tudo se prejudicava cada vez mais. E a pergunta cortante que não saía de sua mente era: e se a maior traição de todas fosse, na verdade, a própria verdade que todos estavam escondendo? A sala estava em silêncio enquanto todos aguardavam a revelação. Lúcia sentia como se o coração estivesse prestes a sair pela boca. A tensão a envolvia. João, de pé, parecia um homem dividido. A mulher que liderava a investida, autoritária, não perdeu tempo. Você traiu todos nós, João, gritou, e a verdade ecoou nas paredes, pesada como uma tempestade. Lúcia estava à beira de um colapso. As palavras dela a atingiram como um soco. O que mais João havia escondido? Antes que pudesse processar tudo, o homem que havia ficado caído no chão se levantou, com um olhar determinado. É hora de revelar a verdade de uma vez por todas. E então, de maneira abrupta, ele começou a falar. Eu sou seu pai, Lúcia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia ficou paralisada. Seu cérebro tentou conectar as peças, mas não havia como. O que você está dizendo? Sua voz soou fraca, quase um sussurro. Sim, sua mãe e eu nos separamos, e você foi criada longe de mim. A Genialab estava em cima de mim, e eu os omiti de você para te proteger. O olhar apaixonado dele tremia com a intensidade das palavras. A sala girou. Como assim? O homem que ela nunca havia conhecido, o suposto desconhecido, agora revelava um laço que mudaria tudo. Enquanto Lúcia lutava para assimilar a verdade desconcertante, Miguel a puxou para um lado, ainda tenso. Não escute. Ele é manipulado pela Genialab. Mas neste momento, o que Miguel dizia parecia tão pequeno diante da bomba que acabara de detonar na mente de Lúcia. A mulher da Genialab avançou, furiosa. Você não deve confiar nele, Lúcia. Ele só está aqui por interesse. Tudo isso é parte do projeto. E você é apenas uma peça para eles. O caos se instalou novamente. As vozes atravessavam a sala, misturando-se em uma sinfonia de confusão. Os mercenários olharam entre si, indecisos. E foi quando a situação tomou um rumo ainda mais surreal. Sofia, que até então permanecia em silêncio, levantou o pequeno dispositivo que segurava. Mamãe, eu sei do projeto. Eles querem que eu seja a primeira das supercrianças. O olhar dela estava cheio de uma inocência perdida, como se estivesse sendo puxada para um destino que não escolheu. A sala congelou novamente. João olhou para Lúcia, seu rosto em desespero. Eu disse a você que não poderia protegê-las. O que eles têm em mente é impossível. Mas as palavras dele estavam perdendo peso. Lúcia sentiu tudo desmoronar. As peças do quebra-cabeça agora dançavam numa nova configuração. O homem ao seu lado, o desconhecido, o pai que nunca teve, representava uma nova ameaça. Mas a dor não era só nele. Havia traição em cada lado. Uma sirene cortou o ar, anunciando a chegada de mais forças policiais. A atmosfera estava carregada de uma nova urgência. O homem que afirmava ser seu pai sorriu de forma julgadora. Seja o que for que eles estejam planejando, você não pode deixar que isso aconteça. Então, uma explosão de luz irrompeu, engolindo a sala numa bolha de brancura. Lúcia fechou os olhos, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia. O barulho se transformou em um eco distante.
Quando a luz finalmente diminuiu, a sala estava vazia. Não havia sinal de ninguém. Lúcia piscou, confusa. Eles tinham desaparecido? O que realmente acontecera? O olhar de João, perdido e culpado, permanecia. E a pergunta sangrava no fundo de sua mente. Até onde a verdade realmente ia? A luz começou a diminuir lentamente, e aquela sala, que há poucos segundos estava em caos, agora parecia uma dança de sombras. Lúcia piscou, confusa, tentando entender o que realmente tinha acontecido. Os gritos da mulher da Genialab ecoavam em sua mente, mas uma sensação estranha a envolvia, como se o mundo estivesse mudando ao seu redor. João estava ali, de pé, seu semblante agora pálido e perdido, enquanto o homem que afirmava ser seu pai olhava de volta para ela. As revelações pareciam pesadas demais para processar. O que você está dizendo? Sua voz saiu em um fio, cheia de incredulidade. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou a sala. Uma explosão repentina de luz e som. A porta foi arremessada para longe, deixando um rastro de destruição. E no lugar onde antes havia segurança, surgiram figuras encapuzadas que irromperam na sala, com expressões decididas e armas em punho. A adrenalina disparou. Lúcia sentiu um arrepio percorrer a espinha, seus olhos se ampliando enquanto o caos recomeçava. "O que está acontecendo?" gritou, mas sua voz mal conseguia se destacar em meio aos gritos dos outros. Os encapuzados entraram, rápidos e diretos. Um deles, o que parecia ser o líder, apontou diretamente para João. "Você nos traiu!" O tom era como um trovão, e Lúcia percebeu que o homem que entrara com tanta determinação era agora o alvo de algo muito maior. João olhou para Lúcia, implorando com os olhos. Mas o silêncio entre eles era cortante. E então a reviravolta aconteceu. Em um movimento brusco, o líder dos encapuzados puxou algo de dentro de sua roupa. Era uma espécie de dispositivo, um pequeno botão vermelho. "Dessa vez, você não escapa, João. A Genialab não vai deixar isso passar." Ele clicou o botão e, de repente, a sala inteira começou a tremer. Imediatamente, as luzes começaram a piscar e os aparelhos médicos emitiram um som agudo e alarmante. Algo estava prestes a acontecer. Uma rachadura se formou no chão e uma luz brilhante começou a emanar dela. "Lúcia, corre!" Miguel gritou, puxando-a. Mas o que era essa luz? Uma explosão de cores. Um brilho forte. A tensão no ar era palpável. O medo contagiava a todos. Quando Lúcia olhou para João novamente, a cena se transformou em algo quase surreal. Ele estava se contorcendo, como se algo dentro dele estivesse sendo ativado. Não, isso não pode estar acontecendo." João gritou. Suas palavras tremiam, e em questão de segundos, seu corpo começou a brilhar como se fosse feito de luz. Uma transformação assustadora. O choque a atingiu como um soco, uma adrenalina que feria os sentidos. Lúcia não conseguia acreditar no que estava vendo. João olhou para ela, os olhos cheios de dor e desespero. "Eu fui manipulado. Não era só um experimento. Meu corpo tá mudando, Lúcia. Eles implantaram algo em mim." E antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou. Miguel se virou para a entrada. Os outros encapuzados recuaram. Eles, assim como Lúcia, estavam em choque. As paredes começaram a vibrar. A sala inteira parecia um campo de batalha. Foi quando a luz disparou do corpo de João. Uma onda de choque que arremessou todos para trás. Lúcia caiu e fechou os olhos, esperando o impacto. Quando abriu, tudo havia mudado. João estava de pé, mas não era mais o mesmo. Seus olhos brilhavam de uma maneira sobrenatural, e uma energia pulsante o cercava. Ele não parecia humano. Parecia algo mais. "Lúcia,
A voz dele era quase um sussurro, mas a intensidade da situação deixava tudo mais claro. Ele agora era uma arma, uma monstruosidade da Genialab, algo que ultrapassava tudo o que ela conhecia. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais não sabia? E, acima de tudo, o que aquele novo João significava para ela, para Sofia? O homem, que antes era um pai distante, observava com olhos cheios de terror. Você não pode deixar que ele faça isso. Ele pode destruir tudo. Sua voz subiu, mas já não havia como voltar atrás. E Lúcia se viu em um dilema, o coração em frangalhos, enquanto a luz de João piscava e crepitava. Uma reviravolta devastadora. Mas a pergunta que gritava em sua mente era: até onde aquela nova realidade a levaria? Estava sua família perdida para sempre nessa fúria inexplicável? A luz que emanava de João parecia viva, pulsando como se tivesse vontade própria. Lúcia sentiu um frio na espinha, assistindo-lhe de choque a transformação do homem que amava. Era um espetáculo assustador e lindo ao mesmo tempo. De repente, o zumbido ecoou pelos corredores do hospital como se algo grande estivesse prestes a acontecer. E no fundo do seu coração, Lúcia soube que aquele brilho não era só um sinal de poder. Era uma base para algo muito mais sombrio. João! Gritou, passando por ele. Mas ele parecia perdido em sua nova forma. O olhar vazio que antes a incomodava agora era um abismo. O magnetismo que emanava dele era assustador. Ela queria tocá-lo, mas a distância parecia infinita. Sofia, com seus 5 anos, olhava admirada, mas também apreensiva. Mamãe, vejo coisas diferentes ao seu redor. Uma mistura de inocência e sabedoria. Um nó se formava na garganta de Lúcia enquanto as ondas de energia pulsavam, criando um clima de ataque iminente. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem que vendia a própria alma pela Genialab se virou e puxou um dispositivo novo. Ele olhou para Lúcia, depois para João, com um sorriso perturbador. Essa foi a melhor escolha que você poderia fazer, João. Agora todos vão entender o que você realmente é. A sala estava cheia de murmúrios. As pessoas, antes atentas ao caos, agora trocavam olhares confusos. Miguel estava paralisado, a boca entreaberta como se quisesse gritar, mas nada saía. O clima estava cada vez mais pesado. E então aconteceu. O homem apertou um botão e o dispositivo emitiu um som ensurdecedor que se transformou em uma onda de choque. O chão tremeu. Lúcia se segurou a uma mesa enquanto objetos voavam. O que era isso? Uma armadilha? O mundo ao seu redor virou um redemoinho. A luz do dispositivo se espalhou e, com isso, uma sombra, uma figura emergiu do brilho. Um clone de João, exatamente igual a ele, mas seus olhos eram diferentes. Sadismo e controle. Estamos prontos para a próxima etapa, disse o clone com uma voz gélida. Lúcia congelou. Não podia ser. Ela não apenas estava lidando com um João transformado, mas agora com uma cópia dele. Outra pessoa, mas a mesma aparência. O que significava isso? Será que a Genialab havia implantado algo que transformava pessoas em armas? Eu sou a extensão do que João poderia ter sido, o clone declarou, não dando espaço para dúvidas. Uma revelação aterradora. E você, Lúcia, vai perceber que isso não acaba aqui. O projeto Super Criança vai muito além. Sofia tem um papel crucial. As palavras dele cortaram mais que qualquer lâmina. O que isso significava para sua família? A sensação de desespero se transformou em pânico. Ela olhou para João. Já não. Tinha certeza se ele ainda estava ali, se alguma coisa dele permanecia. E mais uma vez, toda a confiança que tinha foi se desvanecendo. João, você precisa. Lúcia começou,
mas foi interrompida quando o verdadeiro João avançou, suas mãos erguendo-se em um gesto de desespero. Não, Lúcia, eu sou eu. Acredite em mim. A confusão transbordava. O que era real? Eles eram os mesmos, mas agora estavam em lados opostos. E o que mais havia debaixo da superfície? O que mais a Genialab guardava? Uma sirene soou do lado de fora, mas isso não trouxe alívio. Era como se o hospital estivesse prestes a ser engolido por uma tempestade. E no fundo, a verdade se desenrolava em sua mente, mais pesada do que qualquer um poderia imaginar. A Genialab, João, Sofia. Tudo se entrelaçava em um enorme plano envolto em trevas. O que estava realmente acontecendo? E enquanto o caos se desenrolava, Lúcia não sabia se o amor, a traição ou a verdade eram as mais perigosas. A única certeza era que a luta estava apenas começando, e a pergunta que a deixava sem dormir era: até onde a Genialab iria para concretizar seus planos obscuros? A sala estava em um frenesi, luzes piscando e sombras dançando sob a energia pulsante de João. Ele não era mais apenas um homem, agora era uma força da natureza. Algo além do que Lúcia poderia ter imaginado. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, o coração dividido. João, volta para mim! O desespero em sua voz ecoou, mas ele estava distante, perdido em um mar de novas possibilidades. O clone de João sorriu, um sorriso que não era dele. Esse é o verdadeiro poder, Lúcia. Juntos poderemos moldar o futuro. A palavra futuro soou como um grito de guerra. Mas no fundo, a dúvida consumia. Quem realmente era este homem à sua frente? Miguel estava na defensiva, a postura ereta. Este não é o João que conhecemos. Você está sendo manipulado, gritou, a voz alta por cima do caos. O impacto da revelação travava o tempo. A tensão se acumulava. Então, Sofia começou a chorar. A pequena estava apavorada, e o som do choro foi um chamado à ação. Lúcia virou-se e, no olhar de sua filha, viu a única coisa que ainda tinha que lutar. Sofia, tudo vai ficar bem, disse, tentando confortar a menina, mas seu coração estava pesado de incerteza. Uma nova explosão de luz cortou o ar, engolindo tudo ao redor. Lúcia não sabia se João estava realmente ali ou se a Genialab havia se apoderado dele. E em um instante de clareza, ela percebeu. Não era a luz que a estava atraindo, era a conexão que tinha com João. Você ainda é meu. Lute contra isso, gritou, a voz cheia de determinação. João pareceu hesitar, os olhos brilhando, refletindo a luta interna. E quando tudo parecia perdido, ele se virou, libertando um grito que cortou o ar. Eu escolho vocês! E em um movimento súbito, ele se lançou contra o clone, a energia emanando dele como uma onda devastadora. A sala explodiu em uma luz ofuscante. As ondas de choque arremessaram todos para longe. E quando Lúcia abriu os olhos, o caos havia diminuído. O clone estava desmoronando, a essência de João o consumindo de dentro para fora. Lúcia correu até ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. João, você conseguiu. Mas o olhar dele era de dor. Estou me desfazendo. Não sei se consigo ficar. Sofia precisa de você. A voz dela era firme. Nós precisamos de você. E quando essas palavras saíram, algo em João mudou. Ele sorriu, mesmo em meio ao colapso, e a luz em seu corpo começou a se estabilizar. Os mercenários e a mulher da Genialab estavam em estado de choque. A sala, mais uma vez, ficou em silêncio. E então um som familiar começou a preencher o espaço. O sinal de sirenes e o barulho de passos rápidos. As autoridades estavam finalmente aqui. Vamos acabar com isso, a mulher gritou, mas Lúcia se virou, determinada e cheia de esperança. Não vamos deixar que suas ambições destruam nossa família. E assim, com a força de seu amor,
avançou para enfrentá-la. A polícia irrompeu na sala e em um segundo tudo mudou. As luzes vermelhas encheram o espaço. E após muita confusão, a mulher foi presa. Os viés da Genia Lab começaram a se desvanecer. Mas o que isso significava para eles? A batalha estava longe de acabar. De repente, João, ainda balançando entre o humano e o extraordinário, olhou para Lúcia e Sofia. Estamos juntos nessa, sempre. O trio se abraçou, e uma onda de alívio tomou conta, mas a tensão permanecia no ar. Enquanto saíam da sala, Lúcia olhou para seu marido e filha e sentiu uma nova determinação dentro de si. Eles tinham vencido uma batalha, mas a guerra estava apenas começando. O futuro era incerto, mas ela estava pronta para lutar. Agora, precisamos de vocês. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos, porque cada ação sua é importante para manter essa história viva.